com vergonha porque eu não estou gravando sozinha, Elder está gravando pra mim. Oi, gente. Hoje tem Cine Mutamba, só que o que aconteceu? Eu esqueci meu carregador da câmera em Goiânia, o que tá me doendo o coração. Por quê? Porque o Adirley, que é o diretor de Branco Sai Preto Fica, ele tá aqui, ele vai debater o filme com a gente e eu não vou estar com a minha câmera pra isso. Mas o Elder tá gravando pra mim um pouquinho e depois eu vou pedir pra ele gravar um pouco do Adirley também. Hoje tem menos gente do que no primeiro Cine Mutamba, mas vai ser muito legal também. De novo vai ser no Cine Teatro São Joaquim. Como é que é a linguagem corporal aí? Esse é o Elder. Vocês entenderam por que eu não apareço nas filmagens. Se eu estivesse na frente de 1 milhão de pessoas, talvez seria mais fácil para mim falar do que na frente do Valente. Mas deixa eu começar de novo. O que eu acho do Cine Mutamba é que é o mínimo que se poderia acontecer vindo um curso de cinema para a cidade de Goiás, que é conhecida por ter um festival de cinema. Essa iniciativa é muito importante para o aprendizado, é muito importante para essa interação entre os alunos e a comunidade da cidade, de fora talvez até, e como uma forma de divulgação do próprio curso e do que se trata o cinema em si. Perfeito, maravilhoso, parabéns. Obrigado. Muito bom, filme muito bom, né, pessoal? Acho que todo mundo gostou do filme, né? Não é, pessoal? Bom, então agora vamos convidar aqui o pessoal que vai fazer o debate, né? Em relação ao filme que a gente acabou de ver, eu sempre acho muito bom quando a gente se depara com uma obra que é difícil de categorizar. O que é, como que é essa mistura ali de depoimentos reais, com uma história meio de ficção científica, e como que usa essa ideia da ficção para falar de um futuro distópico que na verdade é o presente, né? Essa Brasília segregada de suas cidades satélites, você precisa de um passaporte para entrar lá, e que é na verdade a realidade de hoje, assim, né? Ele usa a ficção só para deixar isso mais claro, para jogar mais na nossa cara, assim, essa ideia de uma segregação que é social e racial que acontece não só em Brasília, que é o foco do filme, mas em várias cidades ao redor do país, inclusive essa que a gente se encontra aqui. Como que a música, assim como o cinema e outras formas de expressão cultural, é a única forma de alguns discursos segregados terem alguma forma de serem escutados. Se não for para explodir o discurso dominante, que seja para incomodá-lo um pouco, e eu acho que o Branco Sai Preto Fica é uma dessas bombinhas que a gente joga aí na sociedade, e para incomodar. Bora, 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 puta para um lado, viado para o outro, bora, bora, tá escutando não, negão? Branco sai, preto fica. O Marquinho começa o filme dizendo isso, né? Então ele já diz para o espectador qual é a abordagem, de onde é que ele vem e como é que é a história, o desenrolar da história. A importância de nós pensarmos de fato esse fundo racial que está colocado, pensar e repensar e reeducar o olhar para o conceito de cultura, uma vez que quando esse Estado entra com a abordagem da polícia, é uma tentativa na década de 80 de dizer que o rap e o hip hop não são uma cultura que de fato possa ser aceita e é um espaço de resistência que se quer ali oprimir. E aí é o conceito de cultura, né? O que é cultura? Cultura é a maneira que a gente significa o mundo ao nosso redor. Então, quando a periferia significa o mundo ao seu redor e representa esse mundo ao seu redor a partir do baile funk, por exemplo, quem é que pode dizer que aquilo não é cultura? A partir das condições pré-existentes ali, naquele momento. Será que, de fato, né, é pensar essa hierarquização das relações? A gente queria fazer um Blade Runner. Bom, queremos fazer um Blade Runner. Não tem dinheiro, mas não tem problema não. Queremos poder narrar um filme de aventura. A partir daí a gente começa a ressignificar o filme, porque o filme não tem uma ideia do roteiro clássico, não é um filme que tem, é assim que começa, é assim que termina. O que a gente tinha eram 3 cenários, nada no filme é real nesse sentido, tudo é construído, aquela casa é uma construção, elevadores são uma construção, então a gente tinha esse elevador, essa casa, a gente procurou uma casa que ficasse próximo ao metrô, ela daria uma atmosfera, daria um tempo, a dramaturgia, o metrô passando, o cara olhando. A gente queria cinema. O cinema é movimento, é ação, é som, então é tudo isso que a gente queria, na verdade, no filme. E o terceiro cenário que foi o container. Nada, por exemplo, o filme não tem nenhuma luz externa normal, não tem pontos de luz. Uma das discussões era, a gente faria então um trabalho que a luz fosse orgânica, a luz iluminaria como o set é. Eu trabalhava à tarde, então eu só podia filmar de madrugada e à noite. Todo o filme foi construído nessa ideia de que os cenários conduziriam a ideia dessa mise-en-scène assim. Então é um filme muito aberto,
que no final ele tem uma ressignificação de set, mas tem uma ressignificação de montagem. E o papel do Gui é fundamental nisso aí. Que eu e o Gui ficou lá em casa em 8 meses, né, Gui, mais ou menos, né? A gente ficava lá sofrendo, bebendo. Mas assim, a gente ficou 8 meses se fudendo nessa porra toda. Só para dizer assim, não há um controle exato, assim, não há uma certeza, um controle, um domínio, assim, vamos controlar, não é nada disso. É um filme que surge numa ideia de fazer um filme, é uma aventura, vamos para a aventura. Isso pode ser um desastre, inclusive. Tem gente que acha que não está, né? Nós todos acreditávamos que era um filme, a gente vai partir daqui, não, isso é um filme possível. Então, o que movia a gente era uma crença muito grande que aquilo era um filme. Os atores do filme acreditavam que era um filme. O Marquinhos nesse filme é um ator incrível, tanto que ele ganhou o maior prêmio em Brasília. O Marquinhos é o melhor ator brasileiro hoje, porque tradicionalmente o prêmio Brasília é o melhor ator brasileiro. Então, ninguém fala isso, mas o Marquinhos é o melhor ator brasileiro, porque ganhou o Festival Cinema Brasília. Pronto, nós falamos, né? Então, assim, ninguém fala isso. Então, assim, todos eles estavam internalizados muito forte com isso aí. Quando o Marquinhos canta, é dele, aquilo é dele. A gente tinha dispositivo, Marquinhos, põe o disco, Marquinhos, traz a memória, Marquinhos, faz isso. E ele vinha com ela. O que a gente faz é uma provocação em set. A primeira cena é feita quase de maneira espontânea. A gente joga ele no plano aberto. Pode ver que assim, se você pegar o filme dele, toda a primeira cena é aberta. Forte é aberta. E eles executam o corpo deles. Se a gente gostasse, a gente decupava. Não, agora faz plano fechado, agora olha pro teto, agora vem aqui. Então, a gente fazia uma decupagem em cena. Ele fica sofrendo, né? Uma parte eu pego a montagem, o que ele faz, aí a gente briga um pouquinho, discute, blá blá blá, blá, blá. Mas assim, pensando que o filme tem que ir isso, o filme é essa contradição sempre, sempre. Não é essa certeza. É um filme aberto e que as coisas, se tivesse mais um dia de montagem, era outro filme. A gente tinha muita dúvida se colocava ou não a música final. Aí vamos colocar. E um dia, montando sozinho em casa, eu estou ouvindo o som em casa, ouvindo o filme, eu via várias vezes o filme em casa. E perto da minha casa é muito barulho. Ele viu isso lá, é muito barulho assim, tem um vizinho do lado, vizinho do outro, os caras passam na rua. Eu, quando pegava para montar, eu sempre ouvia ele sempre sem fone. Ficava ouvindo. Um dia, eu na dúvida, tirei a música. Então, o filme tocou todinho, sem a música. E o vizinho do meu lado, que nunca viu o filme, pela parede, bateu assim e falou, e o som, e a música? E aí, então, pronto, aí a música... Então estava decidido que naquele momento era muito importante que a música fosse uma recente. Porque eu acho que a coisa mais terrível do filme é quando a gente sai com uma certa certeza de um tipo de filme que a gente faz que não tem isso da certeza. A gente faz filme com baixo orçamento, a gente faz filme com pouca equipe. Esses são os nossos meios de produção que podem ser incríveis. A gente pode dominar isso aí de uma maneira incrível. Então, só para dizer mais ou menos da parte técnica é isso. Existia também a parte conceitual do filme, assim, que era essa. O filme parte de um lugar muito claro que nós vamos falar de um ato racista e territorialista que aconteceu em Ceilândia, fim de papo. Né? Branco Sabe Explica, ele surge como esse imaginário de acontecer isso. É a condensação desses espaços todos. É as memórias da cidade. Esse bairro do Quarentão, onde foi invadido, todo mundo de uma geração fala sobre isso. Uma geração de 40 anos narra isso. Até quem não foi ao baile fala que estava nesse bairro. E todo mundo que estava no baile tem uma narrativa diferente. Isso é incrível. Então isso move o imaginário de uma geração. Eu acho que eu fui nesse baile, estou na dúvida até hoje, eu acho que eu não fui, mas eu acho que eu fui nesse baile também, assim, mas toda uma geração construiu o imaginário, porque foi tão forte o ato, era tão forte, e tão discriminatório, e tão perverso, que o ato da polícia chegar e bater, como tem hoje, isso não é novidade. Em Santos tem isso, né? Tem o dia, como é que é o nome do dia das mães, não, o dia que os caras mães demais, eles vão lá e matam os moleques. No Rio tem isso é um absurdo, assim. O genocídio negro é um absurdo no Brasil, assim. E o professor falou, isso que é basicamente o genocídio de homens e mulheres negras de periferia. Basicamente, o genocídio de homens negros de periferia. Não tem homens brancos também, mas basicamente isso. Então, o filme apontava para esse lugar, assim. O Marquinhos me conta tal história. Me inventa uma história agora. Primeiro me conta uma história, agora me inventa uma história. A história inventada é melhor que a história contada. Porque a história inventada, naquele momento ali, ela só existe porque ele tem uma memória. Quando ele põe a música para tocar, ele está buscando a memória dele no ritmo musical, que é muito mais difícil você parar para pensar. A música toca, você acompanha, como se fosse, né? Então você fala, o ritmo, né? O ritmo que é o ritmo de memória. Então, assim,
a gente tinha aquele mesmo depoimento dele falando, não igual falado, mas a gente conseguiu ele cantado. Então, pronto, isso é melhor do que falado, que é outra coisa. Então, tudo isso era o conceito do filme. O filme queria lidar de maneira radical com a ideia de que nós somos Felipe Brasília. Nós somos Felipe Brasília, não conseguimos ainda, mas a gente vai ganhar um edital para Felipe Brasília, assim. A ideia é que a gente possa explodir a cidade. Então, se a gente quer explodir a cidade, a gente tem que radicalizar essa ideia. A cidade tem que ser explodida. A gente tem que criar um imaginário possível que a cidade tem que ser explodida. Então é isso, vamos construir um imaginário radicalizar nesse sentido. Os desenhos finais surgiram com 5 dias antes de terminar o filme. Na montagem lá, montagem cá, montagem lá, montagem de cá. O Choquito vai e desenha pra gente, a gente não tinha final, a gente não tinha um final. Entendeu? Então, tem várias coisas que circulam no filme, né, que trazem para esse lugar, então, você falou da mistura de gênero, é muito isso. Tem uma ideia de documentário presente ali, que é essa ideia de uma ressignificação constante, mas ela toda ancorada em 4, 5 pessoas. Ancorada na fotografia, que era o Leonardo Feliciano, que é incrível, o Francisco das Maia do som, que é incrível, que som direto, a Denise Vieira, que faz um trabalho incrível de direção de arte, depois eu na direção, depois eu Guido na montagem do som. Pronto, a equipe era essa. Cabia num carro, era a equipe. Então a gente pôs no carro e fez um filme, pensando que essas 5 pessoas estavam num processo de imersão incrível, assim. Então, a gente ficou um ano num processo de imersão absurdo, assim. Cada um na sua função trazia o melhor do filme. Nesse sentido, eu acho que o filme a coisa mais importante é essa aí. É a possibilidade da imersão de todo mundo, os atores imersos, a gente imerso, e aí isso dá um filme. Vai dar um filme. Do ponto de vista da arte, né? Dessa coisa que era o que, quando eu comecei a trabalhar com a Edilei, que eu me perguntava muito, pô, o que eu vou fazer como diretora de arte nos filmes de documentário, assim, né? Que até então tinha pequenas intervenções, mas quando veio o Branco Sai Preto Fica era um filme de criação, né? Basicamente. Mas que tinha um modo documental muito forte. Tanto que a gente, as primeiras filmagens que a gente fazia muita entrevista, né? Muita coisa que não entrou no filme. Então a gente conversava muito com as pessoas que iam no quarentão e filmava algumas coisas, mesmo sem ter uma concepção de arte fechada, um desenho, um storyboard, uma coisa assim. Nunca teve isso, assim. Então tinha muita conversa e muita criação em cima enfim, a arte é construída para armar esses personagens, assim, né? Para eles se equiparem para o objetivo deles, né? Que era uma vingança, assim, né? Uma coisa e de visualizar essa cidade apartada a partir daquele acontecimento do quarentão, né? Eu tinha que criar ambientes que fossem que os personagens acreditassem nele também, né? Que eles pudessem viver ali, se movimentar sem que eu tivesse que estar intervindo. Olha, Marquinhos, segura isso aqui, bota isso aqui desse jeito. Não, tinha uma dificuldade deles me deixarem fazer as coisas, assim, né? Porque eu sou mulher, enfim, né? Tem uma coisa dos caras não acreditarem que eu conseguia construir aquelas coisas. Mas eu conseguia. Da mesma forma como os atores constroem os personagens, a arte também vai se construindo enquanto personagem dentro do filme. Assim. As coisas das limitações não são só financeiras, né? Assim, as limitações são... Eu não vejo assim, muita gente pergunta, mas como que essa coisa dessa estética de pouco dinheiro, não sei o quê... É uma coisa que tá ali também, mas não é só isso que rege a concepção da arte do filme, né? Eu acho que é dentro de todo do contexto. Primeiro é Ceilândia, assim. A nossa referência é Ceilândia. Filme e tal. Não, é Ceilândia, assim. Então, a partir dessas coisas vão se construindo. É óbvio que a limitação financeira está ali, mas, por exemplo, se você for pensar o container foi uma coisa que parece simples no filme, parece uma solução simples, mas de lógica de produção ele era muito complicado, porque a gente tinha que movimentar ele para um lugar e para o outro, tinha que balançar, tinha que ter luz, tinha que não sei o quê. Então, assim, é uma solução que, é óbvio, não é uma nave construída, mas, enfim, não é... O que eu estou querendo dizer é que não é só a limitação financeira que vai moldando, né, as criações que a gente tem dentro do filme. A principal referência é como que esse espaço vai ser orgânico para os personagens. O container ele é a escultura temporária da especulação imobiliária. Você vai construir um negócio, está lá o terreno vazio, onde vai construir vários prédios, mas o container está lá. É o primeiro a chegar e depois ele desaparece. Ninguém lembra dele mais. Mas ele está lá, sempre viajando. Então não é só uma solução para baratear o orçamento. É isso, é a escultura temporária da especulação imobiliária. E é onde viaja o nosso personagem. E aí a coisa dos cenários, eu acho que é isso, é construir um cenário que você possa filmar para qualquer lado. Sem precisar ficar modificando. Muda a luz aqui. Chega o objeto um pouquinho mais para lá. Qualquer lugar pode ser filmado. Então se o ator andar para lá, você vira a câmera que vai fazer parte. Né?
Então, não é só que você não pensa só no cenário que está no quadro, mas pensa no fora de quadro o tempo todo. E a luz também está ali, faz parte. E aí que a Dirley falou do não controle, eu também queria falar não da montagem, mas da não montagem que a gente fez. Por exemplo, na sequência de abertura que o Marquinhos está lá. Tem 3 silêncios para mim que são fundamentais que nenhum a gente controlou, a gente colocou lá. O primeiro é o silêncio, aqui ficou até mais forte, porque o elevador faz um barulhão, sobe, depois desce e para. O primeiro silêncio que já ia acontecer, ele é da máquina do cenário, não tem nada a ver com a montagem. Ele já dá um impacto, assim, né? Barulhão. O Vitor lá estava falando, pô, mas você não melhorou o som do elevador? Eu falei, não melhorei não, piorei. Porque o negócio é pra fazer barulho mesmo, é ferro com ferro, né? O segundo é quando o Marquinhos mesmo está cantando e tal, de repente ele para a música. Que foi o mesmo gesto que o policial fez. Ele segura o movimento do vinil, que é um movimento que quer acontecer, ele segura. Igual seguraram o movimento dele também, das pernas, da locomoção. Segura o vinil. É uma vontade dele, como ator que ele está incorporando ali, mas ele incorpora o policial, ele incorpora o carrasco, não é só ele. Né? Ele faz a voz do opressor e do oprimido ao mesmo tempo ali, num diálogo. E aí ele segura o disco e para. Quer dizer, foi uma intenção dele, que a gente só respeitou na montagem ali. E para mim o terceiro, que é o mais forte, que aí não é nem do controle dele, nem nosso, que é quando ele fala, deita no chão, tá armado? E aí para. Você pensa que até o filme deu um tilt aí, que travou na máquina. Mas é porque ele interrompeu. Acabou a ficção, acabou a brincadeira. Porque ele não consegue falar mais. Porque a memória não é narrada ali como, ontem eu estava lá, ou ano passado eu estava lá. Não, ele traz a memória viva, ele dança com os fantasmas ali. Chama para dançar, convoca. Chama os amigos, bate na porta da casa. E está fazendo surgir ali. Ele não está lembrando, ele está fazendo surgir. E aí, só por causa disso é tão forte. Quer dizer, o esquema da ficção fez a coisa surgir de uma maneira tão intensa que ele mesmo não conseguiu mais falar. E aí é o curto-circuito. Aí é o documentário de uma ficção que parou. E aí para mim quebra a parede, né? Que separa o público, o cinema e tal. Porque se fosse em Hollywood ia cortar, né? É igual olhar para a câmera, corta. Porque ele está parando. Ele tá saindo do personagem. Está indo para ele mesmo, talvez, não sei. E aí interrompe a sequência. Então essa interrupção para mim é a chave do filme. Esse curto-circuito entre documentário e ficção que não faz mais sentido separar. Porque só foi tão forte para ele porque ele falou em forma de ficção, em forma de rap, em forma de música. E por ter sido tão forte, ele parou com a ficção. Não conseguiu mais continuar representando. Não cabia mais representar, ele parou. E a gente não cortou. A gente ficou quieto olhando. E esse silêncio está no filme. E assim, quando eu vi essa sequência, ali antes de montar o material bruto, falei, pô, isso aí é o filme, né? Tem uma força imensa do filme. A gente não é doido, a gente não sai por aí filmando qualquer coisa, até porque tem uma construção do cenário. Eu, por exemplo, sou arquiteta, então tudo ali é pensado, construído, desenhado. Mas o que eu estou dizendo é assim, isso não é um plano fechado. O controle não acontece num só momento, ele acontece ao longo do filme e ele não é controlado só por mim. Esses controles, eles são negociados ao longo do filme, assim. Não é um plano prévio como você vê numa ficção tradicional, onde você tem uma paleta de cores de arte que ela é rígida e você não pode mudar. Ou seja, com isso eu vou determinar que esse plano não pode acontecer, porque, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não é que não tem controle, você não constrói um elevador sem, né? Você não constrói um cenário sem ter um planejamento mínimo ali. Mas esse planejamento, por exemplo, pode ir mudando, o cenário pode ir mudando ao longo do filme. Não, só para complementar, assim, eu acho que o controle e a construção está lá. Eu acho que tem que ter a liberdade para se construir. Não é porque o fotógrafo tem uma rigidez e o cenário está lá construído de jeito, se não serviu o ator, não serve o filme. O ator também interfere no processo todo. Ele está construído em função do ator. Né? Tu falou da história de sentir, né? Então, eu moro em Ceilândia desde sempre, né? Então, meus filmes eu acho que falam da Ceilândia. E a Ceilândia é preta, né? A questão racial e territorial está muito internalizada hoje, assim, que é muito louco de você pensar isso, de como branco de periferia vive como preto. Emocionalmente, obviamente, não vai sentir na pele que é isso. Você não sente, a experiência é única para cada um. A experiência da mulher é uma mulher, do homem negro é um homem negro, do homem branco é cada experiência é única, assim.
Eu acho que o lugar mais importante assim é você se assumir enquanto lugar de fala. Eu sou aquele cara naquela experiência, eu não sou aquele cara, eu não sou outro cara. Eu sou um homem branco que dirige homens negros. Em relação ao poder, eu sou o cara que estou empoderado em relação a isso. Isso para mim é muito claro, assim, mesmo nessa estratificação social, onde que eu ocupo esse espaço. Não tem problema nenhum, assim. É uma ideia de você entender o lugar que você ocupa. O pior lugar que eu acho que pode existir para um filme é você querer parecer com um cara filmado. Você não é um cara filmado, você é outra pessoa. Você intervém nesse lugar do cara filmado, que pode ser o melhor ou o pior. Assim como nada diz que um filme de periferia é bom. Aliás, os piores filmes de periferia que eu vejo são os filmes feitos na periferia, infelizmente. Porque tem um espaço, a periferia é extremamente reacionária. Ela é conservadora e reacionária em grande parte, assim. Então ela assume esse lugar do opressor muito fácil, assim. Não só porque ela quer, porque tem várias coisas ali descontextualizando. Então, as contradições são colocadas. Tudo é uma contradição nesse sentido. Esse filme é uma grande contradição. Isso é importante você analisar enquanto esse espaço, vamos dizer, um espaço teórico, vamos dizer assim. A contradição é fundamental em qualquer filme, assim. Então, só para tentar também localizar isso, que não é idealizar aquele lugar, não é idealizar porque nós moramos na periferia, que nós vamos fazer filme da periferia. Que só se pode fazer filme de periferia se morar em periferia. Isso é um caô, isso é uma besteira enorme, assim. Você faz filme em qualquer lugar, desde que você se encontre naquele lugar. Você esteja aberto para aquilo e você vai ter a tua experiência em relação àquilo, que nem melhor nem pior. A cenária que eu descrevo nos filmes é uma cenária particular minha. Se eu monto esse mesmo cenário com essa mesma história e outra pessoa dirige, é outro filme completamente diferente. Se 1000 pessoas dirigirem, são 1000 filmes diferentes. Então essa coisa, quando a gente fala da questão autoral, nesse sentido. Autoral, você fala, não, eu quero isso, eu quero aquilo, pronto. Alguém tem que definir como que vai ser o processo todo. Então, eu acho que o meu papel é muito mais nesse sentido assim, de tentar entender. Por exemplo, o Choquito é meu amigo, o Choquito da Perna Mecânica, ele é meu amigo de infância, desde 8 anos. O Choquito, na verdade, jogava futebol, que nem eu. A gente jogava o mesmo tipo de futebol profissional. Ele perdeu a perna, quebrou a perna na rua, foi para o hospital de Ceilândia e houve uma negligência médica, que é uma mesma forma opressora do Estado, uma mesma forma racista, tudo lá. Aqui o filme ele tem que trazer uma ideia icônica. Isso é no baile, isso também acontece no tempo emprego, também acontece na escola pública, acontece na saúde pública. Então tudo isso está ali. O baile é só o lugar do cinema, nesse sentido aqui. É o lugar onde acontecem mais as coisas, mas é o lugar do cinema. Esse baile tem 1000 nuances. Por que para mim era importante falar do baile do Quarentão? Porque o baile do Quarentão é o primeiro momento de identidade da Ceilândia, só por isso. Os anos 80 em Ceilândia surgem com o baile do Quarentão, que era uma contraposição ao rock Brasília, aquele rock branco de Brasília. Então, tudo está lá as coisas. O território que é Brasília, tem a raça, tem várias coisas envolvidas. Então, o filme é o filme brasileiro que circulou mais principalmente, foi o Branco Certifica, é o filme brasileiro que mais ganhou o prêmio internacional. Então, os diplomatas brasileiros deveriam dar um prêmio para Denise, para mim, para o Guilherme, e a gente deveria ganhar um prêmio massa, assim, porque a gente levou a história do Brasil para fora. Ele passou em todas as importantes do mundo, todo lugar do mundo. Então, o Branco Certifica é tido um dos grandes filmes do mundo, modesto, e a relação com Brasília é a mesma, assim. Eu acho que Brasília é uma ficção. Até hoje eu acho que Brasília é uma projeção holográfica. Aqui não existe. Eu acho que não existe. Então é isso, assim. Brasília para mim não existe, a minha relação com ela é a mesma, mas ao mesmo tempo é assim, eu não tenho hábito em Brasília, eu não tinha um hábito em Brasília. Eu não vou a Brasília me divertir, eu não ia assim. É uma coisa de território, por exemplo. A primeira vez que eu fui a Brasília, eu cheguei em Brasília 7, 14, 16 anos. Eu fui vender chocolate na rodoviária, meu irmão. E quando eu entrei em Brasília, assim, eu achei a coisa mais estranha do mundo, assim. Passei porque eu lembro que pegava um ônibus e tinha os caras jogando bola nos campos de areia. Eu pensava, porra, é muito mais jogar bola no campo de areia e tal, né? Mas eu não tenho grade em Brasília, mas ninguém fica à vontade. Então, a minha relação pessoal com Brasília é essa. No meu filme, o Leonardo Pisani, que é o fotógrafo, é um cara que nasceu em Brasília. Ele é da Asa Norte. Eu acho que ele gosta de Brasília, ele tem uma relação boa com Brasília. Não sei nem mas... então, assim, não é porque a gente não é uma irmandade, tipo, teste de seleção, tu gosta ou odeia Brasília, não é isso. Tá bom? Não é isso que acontece, assim, as contradições são colocadas ali, a gente joga o jogo. O jogo sempre é jogado. Denise traz uma coisa, trago outra, e a gente vai entrando num processo de conversa. Mas assim, é isso, Brasília é love you, assim. Assim, de colocar o tripé, na real, eu tenho dificuldade com o tripé mesmo até hoje, assim. O tripé me dá assim, uma agonia no tripé, sabe? Eu sempre coloco ele e fica meio torto, assim, ele fica meio pro lado, assim, eu fico, cara, eu sei que pro lado é mais interessante, assim, Eu tenho problema, na verdade, com o tripé, com luz e com ordem do dia.
me der, assim, se meu filme tiver uma ordem do dia, eu paro com o filme lá. Ordem do dia serve pra quê? Assim, entendeu? Tudo isso assim, esses lugares do cinema que não é nosso, né? Assim, que cinema é esse que estão falando, gente? Que cinema é a mesma coisa assim, eu vou fazer um curta-metragem porque eu estou preocupado com a minha carreira. Carreira de quê, velho? Que merda de carreira que a gente tem? Que porra nenhuma de carreira não, velho. Nós vamos ao cinema de vez em quando. A gente não tem, existe todo um esquema opressor, um esquema cabuloso de distribuição de cinema. Esse filme aqui é feito fazendo 20 mil pessoas em público. 20 mil pessoas num país igual o nosso, sem público nenhum. Então assim, isso é uma exceção, a regra não é essa. Porque existe um lugar opressor de relação à distribuição dos filmes. Tudo é muito esquizofrênico e a gente tem que ir logo na base nossa produção de filmes, entra nesse jogo. Tem que ser um filme assim, tem que ser controle assim, porque a regra é essa. Regra é um caralho, sabe assim? Porque a regra é para oprimir a gente. O nosso cinema tem que quebrar essas regras, eu acho. Uma das funções nossas é quebrar essas regras na técnica e também no conteúdo, assim. O conteúdo é fundamental, assim. Essa coisa de você fazer o que você acredita. Se eu acho que Goiás Velho é massa, eu vou falar que não é massa. Se eu acho que é uma cidade lastidiária, de origem dos grandes que estão no Senado, dos caiados, enfim, se eu acho que é isso, eu meto fogo nessa porra também. Então assim, aí eu gostei. Um lugar desse cinema. São vários lugares de cinema. O cinema brasileiro é incrível, cara, se você olhar assim. A história do cinema brasileiro é incrível, as escolas do cinema brasileiro, desde cinema marginal, desde Atlântida, desde cinema marginal paulista, Tonati está vivo até hoje aí, o maior cineasta do mundo está vivo até hoje, que é brasileiro, Tonati. Então assim, só para a gente entender assim, esses lugares que são, o cinema brasileiro é incrível. Agora, obviamente, que é um cinema que tem os lugares coxinhas, é coxinhado também, né? Então assim, aí você pega essa esquizofrenia nossa que queria fazer filme com essa, aí a gente fala assim, hoje em dia, não, filme de 1 milhão é mais baixo orçamento. Porra, 1 milhão é mais orçamento? Que é mais orçamento que essa porra, né? Então, sabe, tem tudo assim, ao mesmo. Por quê? Porque hoje no Brasil se tem um investimento incrível em relação ao cinema. O cinema brasileiro, já pagou o ar-condicionado minha luz, o cinema brasileiro é um lugar onde se aplica muita grana. Então, assim, é a coisa mais lógica de entender. Quando o dinheiro chega no cinema nacional, ele vira um cinema coxinha, obviamente. Porque a partir do momento que esses caras, que estavam sempre ali, na margem das coisas, olhando a gente fazer, se apropria disso. As pessoas que construíram o cinema brasileiro, na marra, na invenção, blá 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 blá, elas não fazem parte mais disso. A primeira coisa que faz é assim, opa, agora tem dinheiro, dá o dinheiro que nós vamos administrar. Como assim? Agora também quero administrar essa porra também. Então assim, é só pensar que o cinema brasileiro é incrível em sentido, eu acho que ele caminha para um lugar perigoso em outro sentido, assim. Que essas referências, sabe? A gente falando da colonização, a coisa mais comum é assim, o cinema americano é colonizador, né? O canadista também é colonizador. Porque ele também cria um certo modelo de produção. Então, assim, criar um modelo de produção não é porque... Mad Max, você assistiu Mad Max? Eu vi. Pronto, Mad Max é o filme mais incrível do mundo, eu acho, assim. Então, pronto. Assim, não é porque é um filme americano que não é assim. Então, tudo isso que a gente tem que pensar nessa relação de coisas assim. O Branco Sai é baseado em 4 filmes. 4 filmes na minha cabeça, assim. É o Mad Max, é o Blade Runner, é o Certo de Desordem e tem um pouquinho do Aguirre também, assim. Mas assim, pronto, é isso. É as referências de cinefilia que a gente tem. A minha cinefilia é muito clássica. A minha cinefilia, na Ceilândia, tinha uma sala de cinema que passava a primeira sessão de pornografia e a segunda de karatê. Era CSAT. Então, eu assistia CSAT e depois assistia os clássicos americanos. Isso não quer dizer que você assiste esses filmes que você necessariamente tem que produzir esse tipo de filmes. O que problema não, ligando o microfone, todos eles, na verdade, assim, existe um discurso, como exemplo, do rap, que grande parte do rap acha que o funk é música de ignorante, blá blá blá, é música pura, blá blá blá. Então, a gente termina com o filme afirmando essa história que a música é sempre ressignificada. O rap é incrível, mas o funk é mais incrível. E é isso, e vai vir uma coisa que um dia mais incrível do funk, que é a coisa popular. É a coisa que sai ali. Essa música vai se significando. Não é trazer uma música como parâmetro. Essa é a música parâmetro. Nada disso. Assim como não há um cinema parâmetro. Há um cinema que está naquele momento ali. Agora, Helena, pode. Boa, né? Boa noite. Bom, gente, só para dizer o seguinte, a gente está aqui, a gente fez compromisso de fechar às 10 com o Breuler, o Flávio, o Divino e o João Batista, que estão aqui desde cedo e tal.
Foi uma sessão difícil, batalhada para ser conseguida. Só para a gente não tomar cuidado também para se tornar o opressor dessas pessoas, eu queria agradecer muito o senhor João Batista, o seu Flávio, o seu todos eles que estão aqui hoje. Agradecer muito o esforço de todos vocês estarem aqui também, plateia e realizadores. E é isso, muito obrigado. A gente tem que encerrar para poder continuar. Obrigado. Aê!